Muito interessantes e importantes na história, sabe? Essa semana eu estava dando um estudo, eu estava falando sobre, nós começamos a falar sobre, a gente está falando sobre a palavra, do início ao fim, né? E a gente estava falando sobre o início de todas as coisas, o que Deus criou a terra para ser, o mundo para ser, e o que foi distorcido, sabe? O mundo, ele foi totalmente distorcido quando Adão e Eva, quando eles pecaram, e por causa disso, Deus lá atrás, ele fez uma promessa, que tudo voltaria a ser como era no início. As promessas de Deus, elas nunca falham. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, as promessas de Deus nunca falham. Sabe? E o que acontece? Na palavra nós vemos a profecia de que Jesus um dia, ele vai voltar para essa terra, para que possa botar todas as coisas no eixo, para que possa consertar tudo que está bagunçado, né? Nós vamos viver aqui o arrebatamento, nós como igreja seremos arrebatados, vai ter aqui o período da tribulação, e depois nós voltaremos com Jesus e governaremos essa terra por 1000 anos, e quando nós governarmos essa terra por 1000 anos, na verdade, Jesus vai governar essa terra com cetro de ferro, ele vai colocar as coisas do jeito que Deus quer, ele vai botar a casa em ordem, e nós estaremos aqui governando com ele, amém? Glória a Deus. E o que acontece? Cada vez mais, nós temos visto as coisas acontecerem, cada vez mais, nós temos nos aproximado desse período. E se nós formos ver, se você for parar para observar, todas as profecias que falavam sobre a volta de Jesus, elas se cumpriram e estão se cumprindo. E é muito interessante, porque, por exemplo, quando você pega, por exemplo, para falar sobre a volta de Jesus e algumas coisas que estavam acontecendo, e eu nem vou falar sobre falta de amor, sobre essas coisas, as catástrofes que estão acontecendo na terra, nem vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, você pega a construção do templo lá em Israel. Vocês sabem, né, que assim que a igreja for arrebatada, vai haver um período de falsa paz, que vai ser um acordo que vai ser feito, né? E que quem vai fazer esse acordo é o anticristo. E por causa desse acordo, eles vão construir o terceiro templo. Esse é um dos sinais. E, gente, já está tudo pronto para esse terceiro templo ser construído. Outro dia eu estava vendo que eles já começaram a construir estações de metrô, acho que era metrô, para que possa o metrô passar por esse templo que ainda não existe, mas está próximo. Os utensílios do templo já estão prontos, as roupas sacerdotais estão prontas, eles só estão esperando, sabe o que? Acontecer esse acordo de paz para que possam construir. E posso te dar uma coisa que me chocou essa semana passada, na verdade. Teve um encontro agora há pouco tempo atrás, né, da cúpula aí, fizeram diversos encontros aí no mundo. E se eu não me engano, acho que foi o primeiro-ministro de Israel, judeu, né? Ele estava falando o seguinte: olha, nunca antes tivemos tanta possibilidade de paz. Israel falando para os árabes. Nunca antes tivemos tanta possibilidade de paz. Israel, não sei se vocês sabem, mas já tem alguns acordos de paz, até acordos da economia, né, com alguns países ali árabes. Agora eles já começaram a fazer com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o maior país árabe que existe ali. Eu não sei se vocês estão observando que o mundo inteiro está começando a olhar para a Arábia Saudita. Alguma coisa está acontecendo. É engraçado que até do futebol, né, você está vendo que alguma coisa está acontecendo ali. Eles levaram os melhores jogadores do mundo, estão despejando dinheiro lá. Tudo isso, às vezes as pessoas, a gente não enxerga, mas já é tudo direcionando para o que vai acontecer. O que é esse acordo? Quem vai fazer esse acordo de paz? O anticristo. Então, cada vez mais nós vemos a coisa se afunilando, né? Por exemplo, existe uma promessa de que o rio Eufrates,
ele secaria. O rio Eufrates está ligado ali à Babilônia, a antiga Babilônia, né? E o que está acontecendo? O rio está secando. O tempo de chuva está começando mais tarde e acabando mais cedo. Existe uma maldição sobre aquela terra ali que ela vai ficar inabitável. E o rio está secando. Aquela terra era uma terra fértil. Era uma terra onde tudo estava, sabe, existia vida. E está secando. Existe uma profecia muito esquisita, eu acho fantástica, que quando houver a volta de Jesus e começar a tribulação, duas testemunhas de Deus vão estar andando aqui sobre essa terra. Não vou entrar nesse mérito e explicar sobre isso agora, mas existe uma promessa e elas vão fazer o quê? Elas vão testemunhar a Jesus e a Deus, né, o Pai, e elas vão tocar o horror na terra, porque o mundo não vai aceitar, não vão aceitar eles. Eles vão fazer com que deixe de chover, que a água vire sangue, enfim, vai ser esquisito. Eles vão lançar pragas e vão acontecer, é o que está escrito na palavra. E essas testemunhas, elas, ao término desses 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, elas serão mortas. Elas vão tocar morro antes. Elas serão mortas. Depois, quando elas forem mortas, elas vão ser colocadas numa... Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia foi escrita há quanto tempo atrás? Elas vão ser colocadas numa praça e o mundo inteiro, durante acho que 3 dias, se eu não me engano, o mundo inteiro vai ficar olhando para elas expostas nessa praça. O que é o mundo inteiro olhando na praça elas expostas? Internet. A palavra previu a internet. Não sei se vocês sabem que a gente fala sobre 5G, mas a gente ainda não viu o que é o 5G ainda, né? Nossos aparelhos estão preparados para receber o 5G, mas nós ainda não recebemos o 5G. O 5G, ele vai mudar a forma de nós vivermos. Vai mudar tudo, sabe? E é necessário porque vai haver um grande controle da população através da internet. O anticristo vai controlar. Por exemplo, quem não tiver a marca da besta não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir comprar, não vai conseguir fazer negócio. Por quê? Isso tudo está ligado ao quê? A internet. Como ele vai saber quem é quem? Através da internet. Então, mediante tudo isso que nós falamos, o que está acontecendo? Está chegando a hora. Mediante tudo isso que nós estamos vendo, existe um momento de nós estarmos muito atentos, porque não é para longe. Quem sabe não é a nossa geração que vai viver a volta de Jesus. Existe uma grande possibilidade da nossa geração viver a volta de Jesus. E isso faz com que muitas coisas mudem ao nosso redor. Muitas coisas sejam diferentes ao nosso redor. E hoje o tema da nossa mensagem é a urgência do propósito. Por quê? Porque o propósito não é mais para amanhã, o propósito é para agora. Aquilo que nós temos que viver não é para amanhã, é para agora. Vamos ser sinceros, não há mais tempo para a gente ficar dando desculpas. A gente estava falando sobre a nossa família semana que vem, né? Semana que vem nós vamos falar Revolução da Família. Se você não pregar para a sua família, depois não adianta reclamar, porque o tempo é agora. Não há mais tempo, por exemplo, a gente ficar oscilando espiritualmente. Não sei se eu estou, se não estou, se vou, se fico, se paro, se planto uma semente. Não há mais tempo para isso. Você entende? Existe uma urgência em algo que está acontecendo. Gente, está acontecendo. E a palavra é muito interessante, que ela fala que nós não podemos ficar enganados conforme essas coisas, sabe? A gente não pode, nós como igreja, não podemos ficar enganados com isso, porque a palavra está nos alertando, ela está nos alertando cada situação, cada coisa. Hoje, nós vivemos um tempo de urgência, em cada situação, sabe? E eu queria que vocês abrissem aí, o que está no livro de Esther, Esther capítulo 4, versículo 11.
Esther capítulo 4, versículo 11. Só para dar um panorama aqui para a gente entender o que estava acontecendo. O povo de Deus, ele estava cativo, esse aqui era um período difícil. E o que acontece? Existia uma mulher chamada Esther. E essa mulher, ela era rainha, ela era uma das rainhas, né, do rei. E o que acontecia? Houve uma perseguição muito grande sobre os filhos de Deus, e naquele momento existia uma perseguição e houve um decreto para que perseguissem e matassem os filhos de Deus. E Mardoqueu, que uns falam que era tio, enfim, ele falou para Esther: Esther, você é rainha, você pode falar com o rei e interceder a nosso favor, porque ninguém sabia que ela era, né, filha de Israel, ninguém sabia. Mas ela era tão bonita, Esther era uma mulher muito bonita, e por isso ela tinha se tornado rainha. E nesse momento de urgência, nesse momento de pressa, nesse momento de que resolvesse essa situação de o povo não ser morto, a família de Esther não ser morta, até ela mesmo, se fosse descoberta e ser morta, vamos falar aqui, Esther capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Na verdade, Mardoqueu falou para Esther: olha só, vai lá, fala com o rei, interceda por a gente, interceda pelo povo. E Esther ficou meio receosa. Por quê? Existia uma lei lá que ninguém podia se aproximar do rei sem que ele chamasse. Se ele não chamasse, a pessoa se aproximasse, essa pessoa era morta. A única chance dela não ser morta é se ele pegasse o cetro e estendesse em direção a ela, sabe? Era a única chance. Então existia um medo muito grande de se aproximar do rei e ele não estendeu o cetro, você morreria. E o que aconteceu? Sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Ela estava mais de 30 dias sem ser chamada pelo rei. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Até aqui tá bom. Sabe, vamos lá, vamos tentar entender aqui a situação. Nós estamos vivendo um período de urgência da mesma forma como aconteceu naquele momento, naquela época. E o que acontece? Deus tem nos chamado para vivermos propósitos muito específicos. Cada um aqui, gente, eu não sei se vocês compreendem sobre propósito. Nós, como Igreja da Conquista, temos um propósito geral, sabe? Nós temos um propósito como corpo, como família. E dentro desse propósito geral, que todo mundo está junto, todo mundo está no mesmo barco, existem propósitos específicos. Cada um aqui foi chamado para uma coisa. Cada um aqui tem um talento diferente. Uns vão estar aqui louvando, outros vão estar ali na recepção, recebendo pessoas. Às vezes, a recepção tem uma importância muito grande, porque é ela que recebe cada pessoa que entra. Às vezes, existem pessoas que chegam aqui machucadas, feridas, e um sorriso e um abraço faz toda a diferença. Existem pessoas para todos os propósitos aqui, não vai ficar entrando no mérito. Tem gente, enquanto nós estamos aqui participando do culto, existem pessoas que estão dando aula lá em cima para as nossas crianças. Você está entendendo? Existem propósitos. A gente vai, como família, se agrupando, sabe? Cada um num propósito específico. E o que acontece? Quando Deus nos chama para esses propósitos, Ele prepara para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Primeiro, para os propósitos dEle, e também para a nossa própria vida. E quando nós falamos sobre a nossa própria vida, Deus tem nos chamado para vivermos coisas sobrenaturais nesse momento. Não pense que você está aqui por acaso, porque Deus sabia que você estaria aqui hoje.
Eu sei que muitos aqui enfrentaram dificuldades, muitos tiveram dúvidas. Hoje está um dia chuvosinho, né? Tá bom para ficar na cama, né? Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque existe um propósito para a nossa vida. Deus nos escolheu para estar aqui nesse lugar. E o que acontece? Ele nos chamou porque Ele tem urgência para nos levar para um novo tempo. Deus está com urgência de fazer com que nós estejamos preparados para tudo isso que vai acontecer. E a grande questão é, qual será a nossa resposta sobre isso? Qual será o que nós vamos dizer a partir desse chamado? Porque a nossa tendência é ficar dando desculpas. A nossa tendência é ficar arrumando desculpas para a gente sair pela tangente. Quantas vezes, por exemplo, eu mesmo fugi de estar aqui em cima do altar. Eu falava, eu pregar? Não, isso não é para mim não. Eu conto aqui, né? O pastor Israel sempre foi muito mais... O pastor Israel é meu irmão. Ele sempre foi muito mais atirado e eu sempre muito mais escondido, né? Quantas vezes, vai orar, eu apertava a mão dele, vai. E ele já era todo, né? Porque ele gostava. Eu sempre fui o cara que fugia. Quantas vezes eu fugi? E você, se for pensar em tantas outras coisas, sabe? E a gente sempre tem desculpas para arrumar, a gente sempre acha um jeito de dar uma escapulida. Só que nós estamos vivendo um período que não dá mais para a gente ficar escapulindo. Quem sabe, olha o que aconteceu com Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te chamou para esse propósito, para esse lugar. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus chamou você para mudar a sua casa, a sua família. Quem sabe que não foi para um tempo como este que Deus te chamou para ser luz aqui nessa terra. E muitas vezes nós estamos acomodados nos nossos medos, acomodados no nosso conforto, e muitas vezes até ficamos meio, não é para agora não, é para daqui a pouco, ainda tenho tempo, ainda dá tempo, e a gente fica empurrando as coisas, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E posso ser muito sincero, nós vivemos hoje um período muito difícil na nossa sociedade. E não falo só no mundo lá fora não, até dentro da própria igreja. Por quê? Porque nós somos uma geração, e quando eu falo nós, eu boto no geral, eu não estou especificando, uma geração que está vivendo dias muito difíceis. É uma geração que nunca houve tanta depressão, por exemplo, como está havendo na nossa geração. Tanta crise de ansiedade, como está acontecendo na nossa geração. Tanto suicídio, como está acontecendo na nossa geração. Se você for observar, a nossa geração que é uma geração que tem muita doença na alma. E gente, não se engane, eu não estou falando só dos jovens não. Eu estou falando de todo mundo. Até os anciãos, eles estão com dificuldades. Sabe? E por que nós temos tanto problema, nós vemos tantas coisas acontecendo nesse sentido? Porque nós somos uma geração que está vivendo sem propósito. Nós somos uma geração que muitas vezes estamos deixando de viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós somos uma geração que resolveu assumir o controle. E é interessante, é uma geração que se libertou e disse, agora somos nós, agora é com a gente, nós sabemos o que fazer, nós temos todas as informações, mas eu estou sofrendo, eu me sinto tão sozinho, eu não sei, quando eu estou no meio das pessoas eu fico bem, mas quando eu vou para o meu canto, eu me sinto só, existe um buraco dentro de mim, existem coisas que eu não sei explicar, existem coisas que eu não sei como fazer, mas eu sei que eu quero para a minha vida, você entende? Nós estamos com tantas certezas sobre as coisas que nos cercam, mas estamos deixando que Deus derrame os propósitos dele sobre a nossa vida. Por isso estamos vivendo com tanta depressão, com tanta crise de ansiedade, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa história de qualquer caminho serve, a gente entra em cada furada.
Tipo, eu vou para aquele caminho lá, tá? Se essa pessoa aqui agrega eu ir para lá, ela vem para perto de mim. Se ela não agrega, se ela me atrapalha chegar lá, eu tiro. Mas geralmente não é assim. Eu tenho que ir para lá, Deus me mandou ir para lá. Se chegou uma pessoa, mas vamos por aqui, daqui a pouco eu vou para lá, daqui a pouco eu vou para cá. Não, mas vamos para lá um pouquinho, vamos para lá um pouquinho, vamos lá. Está entendendo? Então, a gente fica frustrado porque a gente nunca chega onde a gente tem que chegar. E entenda, gente. A frustração, ela é quando a gente não está no caminho. Porque a melhor coisa que tem é você, mesmo que você não tenha chegado lá ainda, você saber que você está andando para lá. Já aconteceu isso com vocês? Você sabe que você está no caminho certo. Você sabe, poxa, eu estou avançando, eu tenho que chegar lá, eu estou indo, está acontecendo, as coisas estão se abrindo. E é interessante que Deus vai movendo o sobrenatural. Deus vai movendo cada situaçãozinha, sabe? Eu falo isso até lá em casa, né? Eu e Raíza. Deus me chamou para o propósito de viver para o reino, de pregar a palavra. Já pensou se eu escolho alguém que não é do reino? Já pensou se eu escolho alguém que não entende o meu propósito? Eu fui lá, escolhi uma pessoa que eu já conhecia desde a adolescência. Eu olhei e falei, você já conhece, não já? Sabe como é que funciona a coisa, não sabe? Ontem, por exemplo, ela veio aqui, ficou aqui no evento das mulheres, sábado, né? Ficou no evento das mulheres. Eu falei, você vai conseguir ir comigo lá no negócio? Ela falou, não, estou aqui, estou agitada, tal. Eu fui para abençoar essa família, e ela ficou, eu cheguei em casa 10 e pouca da noite. Já pensou se ela não entendesse isso? Não é todo sábado que isso acontece não, tá, gente? Mas já pensou se ela não entendesse isso, se ela não estivesse junto com o meu propósito? Você está entendendo? A pessoa que está do seu lado, ela faz parte do seu propósito. Ela tem que estar junto, indo para o mesmo caminho, para o mesmo propósito. As suas amizades, ela tem que estar junto, indo para o mesmo lugar. Porque senão você vai sofrer. Você vai ficar frustrado. Você vai sentir que, puxa, eu quero ir tanto ir, mas está amarrado. Nós temos que andar juntos, sabe? E Deus vai sempre colocar pessoas que vão abençoar e te ajudar na caminhada. E o inimigo vai colocar pessoas para atrapalhar a sua caminhada. Você entende? Vamos lá, preste atenção, tá? O inimigo, ele é mais forte que Deus? Não, Deus é muito mais forte. Não há discussão sobre isso, correto? Por que muitas vezes o inimigo ele consegue vencer? Você acha que Deus dá bobeira? Não, Deus não dá bobeira. Mas nós damos. E sabe o que acontece? O inimigo, ele é sutil. O inimigo, ele é astuto. Acho que foi a palavra da célula. Não, foi do estudo. Eu confundo, a gente já fazendo tanta coisa que eu confundo. Foi do estudo. O inimigo, ele é astuto. Ele é sem vergonha. Ele chega, em vez dele chegar, eu sou inimigo, eu vou te derrubar, eu vou te destruir. Não, ele não faz isso. A missão dele, para pensar um pouquinho, a missão dele é só te tirar do caminho. Se ele te tirar do caminho, você vai ficar frustrado. E muitas vezes fica frustrado até com Deus. E quando você sai do caminho, ele toma um espaçozinho. E a missão do inimigo é ocupar espaços vazios. Então, ele achou uma brechazinha, ele vai ali e entra. Pum. Ele fica quietinho, ele não fala nada. Mas ele está lá, quietinho, só influenciando. Deu mais um espaçozinho? Ele entra. Mais um espaçozinho? Ele entra. Por isso que de vez em quando você tem pensamentos esquisitos. A gente não tem pensamento esquisito, não tem? Todo mundo tem. Por quê? Porque existiu uma brechazinha e o inimigo está entrando naquele pensamento. Muitas vezes eu falo assim, qual é, inimigo? Sai para lá, está repreendido, tira isso da minha cabeça, Senhor. Tira isso da minha cabeça. Por quê? O inimigo ele fica tentando achar brechas, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a missão de Satanás, a missão do nosso inimigo é desviar os nossos propósitos. Ele quer desviar os teus caminhos. Por isso que muitas vezes você encontra batalhas para ir
pelos caminhos que Deus tem te mostrado. E nós precisamos estar muito cientes daquilo que Deus está falando no nosso coração, para onde Deus está nos dirigindo. Porque se a gente não ter certeza sobre isso, se a gente não tiver certeza do que Deus nos falou, qualquer coisa vai desviar a gente do caminho. A primeira luta, a gente vai falar, isso não é de Deus não. Aí a gente fica falando que isso não é de Deus não, a gente não sai do lugar. Deus já mandou você ir. Perdão. Deus já falou claramente, vai para lá. Eu tenho algo especial para você lá. E sabe o que acontece? A gente fica dando desculpa, e o inimigo fica amarrando, o inimigo fica travando, entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A missão do inimigo é desviar os caminhos. A missão do inimigo é atrapalhar, é desviar os propósitos de Deus, sabe? Então, nisso tudo, é muito importante, é essencial que você encontre o propósito de Deus para a sua vida. Encontre o caminho certo. A minha oração, ela é muito... Eu tenho umas orações muito assim, específicas, né? E toda vez que eu sei que Deus quer falar alguma coisa, eu começo a fazer a seguinte oração: Senhor, me mostra os teus caminhos. Mas eu não sei, eu estou perdido. Aquele momento que você... Não sei se já aconteceu isso com vocês. A gente vai... Claro que aconteceu. A gente vai andando. Chega no momento que trava. Aí você fica sem saber, sem enxergar. Você não consegue enxergar o que está acontecendo. Aí parece que a cabeça dá uma bugada. Aí nesse momento, eu geralmente faço: Senhor, me mostra os teus caminhos. E eu fico ali: Senhor, me mostra os teus caminhos. Me mostra os teus caminhos. Eu fico quietinho para Ele falar. É engraçado aqui que a gente teve a nossa maratona de oração essa semana. E eu fui. Aí eu tive uma hora, né? Acho que eu fiquei de meio-dia a 1 hora. Na primeira meia hora, eu orei, tal, isso, aquilo, e pá. Na segunda meia hora, eu só fiquei quieto. Aí eu pegava só o celular e ficava. Deus falava isso. Deus falava, faz isso aqui. Quer dizer, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos, na verdade, a falar com Deus. Mas a gente, na verdade, não é uma conversa, é um monólogo. Nós queremos só falar. Só que para a gente ouvir, a gente tem que calar a boca de vez em quando. Você está entendendo? A gente tem que ficar quieto um pouquinho para Deus falar. É igual papo de homem com mulher, né? A mulher fala. Aí o homem vai falar, a mulher fala. A mulher fala. É ou não é assim, gente? Eu estava conversando com a menina hoje, ela estava falando isso. Eu falo, ele não fala nada. Aí ela falou, e quando ele fala, ele ainda faz assim: não, eu te entendo. É isso aí mesmo, eu vou mudar. Não é esse papo sempre? Mas, gente, com Deus, não pode ser assim. Às vezes muito fala isso só para a mulher calar a boca. Não acontece isso nem em casa, meu amor. É muito engraçado, né? Quem me vê falante assim, não conhece como é que eu sou, né? Eu sou muito calado. Eu falo que eu sou muito antissocial quando eu chego em casa. Porque, tipo assim, eu falo o dia inteiro, eu lido com gente o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu fico quieto. Eu vou para minha caixinha lá e fico ali, sabe, viajando. Aí quando eu estou viajando, vem a Raíssa. E a bichinha fala, gente. Eu amo, a bichinha fala. Todo mundo conhece até o monólogo dela. Ela tem um monólogo no WhatsApp, que misericórdia. Ela vai gravar, se você for falar com ela no WhatsApp, ela vai gravar 10 minutos, 12. Ela já gravou 28 minutos. Foi 28? Não fica com vergonha não, fala a verdade. Quase uma mensagem, a pessoa não precisava nem vir para o culto da igreja que ela falou na... não são áudios longos, mensagens proféticas. E o pior, sabe o que é? Ela fala tão rápido que não dá para você botar no 1.5 no 2.0.
Tem que ser no 1.0, porque senão você não entende. Eu aprendi a lidar com ela, sabe o que eu faço? Na hora que ela grava às vezes direto. Estou ensinando todo mundo, né, gente? Ela grava o primeiro, com 5 minutos. Ela está gravando o segundo, mais 5 minutos. Aí eu falo, pô, não dá, ela está gravando o terceiro. O que eu faço? Eu ligo para ela. Moça, está gravando áudio, pode falar agora. Ela fala, mas eu já falei 10 minutos. Eu falei, fala de novo, fala. Aí ela parou de fazer isso comigo, ela só me liga. Mas eu te amo, você sabe disso. Ela fica falando que eu fico expondo ela no altar, mas tudo bem. Mas já parou para pensar que a gente faz isso com Deus? Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente fala. Na hora dele falar, amém, Deus, obrigado por ter me ouvido. Valeu, até a próxima. Você entende? A gente precisa dar tempo para Deus falar, cara. Deus está o tempo todo querendo falar com a gente. E Ele te trouxe aqui nessa manhã, nessa noite, porque Ele quer falar com você. Você entende? Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer falar. Ele quer falar, meu filho, minha filha, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero te levar para um novo nível, eu quero te levar para uma nova fase. E eu preciso que você me escute. Se você abrir Romanos 12:2, não precisa abrir agora não, mas é muito importante você compreender esse contexto. Renova sua mente para você poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que é renovar a sua mente? É você deixar de ouvir as coisas desse mundo e ouvir a voz de Deus. Aí você vai renovar sua mente. Você vai entender os caminhos do Senhor, vai entender os planos, você vai conseguir ouvir a voz dele. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes você tentou pela tua própria força e não deu certo? Quantas vezes você tentou resolver as dúvidas que estão na sua cabeça e não deu certo? Quantas vezes você tentou resolver as situações que te cercavam e não deu certo? Você está entendendo? Nós precisamos colocar Deus no centro e falar, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Eu preciso da tua direção. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não tenho mais tempo para perder. E gente, eu acho que essa talvez seja a minha frase atual da minha vida. Eu não tenho mais tempo para perder. Não dá para perder tempo. Mas não deu certo aqui. Vamos virar para cá, vamos para lá. Não deu certo aqui, muda para cá. Não deu certo aqui, muda para cá. A gente não pode perder tempo, porque não existe mais tempo. Você entende? Não existe mais tempo. A gente não tem mais tempo de ficar de blá blá blá. Tadinho de mim, pobre coitado de mim. O que aconteceu comigo? Por que está acontecendo isso tudo comigo? Não. Vai lá, Senhor. Por que está acontecendo? Me mostra os caminhos. Me mostra o que eu preciso mudar. Porque ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. É você que tem que fazer. Você entende? Nós precisamos colocar o nosso pé no chão e assumir a responsabilidade das coisas. Quem tem que mudar? Somos nós. É você, sou eu. Você está entendendo? Nós precisamos mudar, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Até quando você vai ficar dando a resposta de que, Deus já me chamou, mas não é para agora, é para daqui a pouco. Talvez Deus vai falar, espera mais uns 7 anos aí. É muito sério, gente. Você está entendendo? Nós precisamos colocar o nosso pé no chão. E uma coisa que é muito importante, tá? Eu sou muito racional, sempre falo sobre isso, né? Existe a emoção e o racional. E às vezes, nós levamos muitas coisas de Deus na emoção. Só que a emoção, ela passa. A emoção, você tem grandes experiências. E a emoção, ela te mostra muitas coisas importantes. Mas depois que tudo que foi mostrado, você precisa pegar o teu racional e botar para funcionar. Você está entendendo? Como assim? Em algum momento, eu estava no meio já contei isso aqui algumas vezes, mas eu estava no meio da Dutra, eu estava esperando um ônibus para ir para casa, eu tinha saído do trabalho, estava esperando um ônibus, e Deus falou, não é essa vida que eu quero para você. Eu estava realizando alguns sonhos,
Mas Deus falou, não é essa vida que eu quero para você. Muda tudo. E eu comecei a chorar no meio da Dutra, ainda bem que estava vazio, né? Senão a pessoa achava que eu era maluco. E passou diversos ônibus, eu fiquei umas 2 horas e pouca. Eles passavam cortando por fora, ninguém me via. E eu ali, eu senti, foi um momento emocional meu, com Deus. Eu senti a presença muito forte. Eu falei, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. Eis minha vida aqui, a minha vida é tua, pum. Daquele dia adiante eu mudei tudo na minha vida, mudei todas as coisas na minha vida. Só que muitas vezes, você acha que o inimigo não tentou desviar o propósito da minha vida? Claro. Muitas vezes você acha que eu não pensei, o que eu estou fazendo aqui? Claro. Mas aí eu lembro da emoção. A minha razão lembra, eu não estou aqui por acaso. Deus me chamou lá atrás. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso retroceder. Eu tenho que permanecer no caminho que Deus me mostrou. Você entende? A emoção, ela faz com que a gente possa ouvir, enxergar, entender a voz de Deus. Depois que a gente faz isso, a gente tem que pegar isso tudo e trazer para o racional. Se Deus mandou ir para lá, eu tenho que ir para lá. Se Deus mandou mudar isso aqui, eu tenho que mudar isso aqui. Mas eu não estou conseguindo. Não, vamos lutar. Mas eu não estou conseguindo. Continua lutando até você mudar. Não dá para parar. Está dando para entender? Gente, esse é o momento de urgência. Esse é o momento em que nós temos que colocar o nosso pé no chão e avançar. Esse é o momento que nós temos que nos posicionar perante o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, mostra-me os teus caminhos. E se o Senhor mostrar, ninguém vai atrapalhar. Aí vão aparecer pessoas que você ama, tentando desviar do caminho de Deus. E gente, dizer não para uma pessoa de fora, eu considero difícil. Para mim sempre foi muito difícil dizer não, sabe? Mas ainda vai. Agora, dizer não para uma pessoa que você ama é muito difícil. Mas ninguém vai me tirar dos propósitos de Deus para a minha vida. Você está entendendo? Essa é a palavra que nós temos que falar. Ninguém vai me desviar dos propósitos de Deus para a minha vida. Eu não posso ser desviado. Não interessa quem seja. Não interessa. O importante é que Deus direcionou para a minha vida. O importante são os caminhos de Deus para a minha vida. O resto é o resto. Você está entendendo? O resto é o resto. Depois não adianta a gente ficar, mas eu não estou feliz. Mas eu não... está faltando alguma coisa. Tadinho de mim, tudo é contra mim. Não adianta, sabe? Nós precisamos nos posicionar perante o Senhor. Nós precisamos mudar o que precisar ser mudado. Se tem que mudar, vamos mudar. Até quando a gente vai ficar empurrando? Até quando você vai ficar empurrando? Você está entendendo? É colocar o pé firme no chão, Senhor. Esse aqui é o meu guia. E a tua palavra está mandando eu acelerar. A tua palavra está dizendo que as coisas estão acontecendo. Está tudo acontecendo. Eu não posso mais perder tempo. Existe uma urgência do seu propósito na minha vida. Existe uma urgência para que as coisas mudem do meu lado. Existe uma urgência que eu me posicione. Existe uma urgência que eu cresça espiritualmente. Existe uma urgência que eu entenda mais da tua palavra. Existe uma urgência que eu esteja mais próximo de ti. Existe uma urgência para isso. E eu vou colocar a minha vida aqui no teu altar, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Sabe, eu queria que vocês abrissem aí para a gente encerrar. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Vamos lá, está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-la, Etiópia, Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista.
E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo. Diga assim, não tenha medo. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Amém? Recebe essa palavra sobre a sua vida. Deus está te chamando para um propósito grande. Deus está querendo destravar coisas que estão amarradas na sua vida. Deus está querendo abrir uma nova fase. E nós temos que fazer o quê? Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. As ondas serão grandes, mas eu sei quem está comigo. É o meu Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai me livrar quando as coisas estiverem difíceis. É Ele que vai me sustentar no meio da tempestade. É Ele que vai me levantar quando eu estiver caído. Quando eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar, porque eu sei quem está comigo. Aleluia, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Faz uma coisa.